Oi, pessoal, tudo certo? Everton aqui falando em mais um episódio do Fragmentos da Vida. E eu estava conversando com o Eco esses dias sobre um tema que seria legal trazer para vocês aqui, que seria algo que todo homem passa, já passou, vai passar em alguma fase da vida, que é quando ele está interessado em alguma garota, alguma menina, começa a conversar com ela e vem em retorno aquela frase terrível que eu sei que todo homem odeia escutar, que é: "Eu só vejo uma amizade entre você, eu só te vejo como amigo e tal". E aí o que que você faz, em uma situação dessa? Bom, o que que acontece? Algumas vezes que a gente passa por isso, a gente consegue esquecer, disfarçar, fingir que não tem nada e seguir a vida e tá tudo certo. E outras vezes eu penso que todo cara, por mais que negue, já teve alguma mulher que na vida dele traumatizou a mente, eh, do cara por conta dessa frase. Porque quando ele gosta da menina de fato, ele tem um sentimento por ela de fato, ele almeja ela realmente, ele gosta do jeito dela e vê algo a mais em relação a não só uma amizade, mas a questão homem e mulher, essa frase é um pouco mais difícil, de ser ouvida. Justamente, principalmente, melhor dizendo, quando a menina reforça isso e não consegue visualizar nada entre vocês 2 em momento algum. Porque a gente sabe que em alguns casos, mesmo que a garota fale que é só uma amizade, você vai conversando, o tempo vai passando, vai mudando a cabeça, e uma hora vocês acabam ficando, tá? E uma hora vocês acabam até namorando, que foi praticamente o que aconteceu comigo algumas vezes. Não, é só amizade, que não sei o quê, passa o tempo, conversa melhor, conhece melhor, porque eu vejo que muitas vezes elas tiram conclusão sem ter o conhecimento do que é o homem que está se oferecendo para ela. Normalmente tira uma conclusão conforme aquilo que vê no dia a dia, mas nunca parou para conversar a fundo, para conhecer melhor as ideias dele, para ver como ele pensa, o que ele acha sobre determinada situação. E às vezes elas já se apegam muito às próprias conclusões. Ela nem conversou e já tem uma conclusão sobre ele. Mas alguns casos em que a menina tem a mente ainda mais fechada nesse sentido, não consegue visualizar de maneira alguma, é algo que, se você não tiver um preparo psicológico, isso pode acabar te prejudicando. E assim, uma coisa é te prejudicar quando você é um cara mais novo. Quando você é um cara, sei lá, com 13, 14 anos, está passando ali por fase de escola, etc. Outra coisa é você passar por isso quando você é mais velho, tem suas responsabilidades, tem suas contas e começa a sofrer aí não só em questão de amizade, mas em questão dos relacionamentos no geral. Eu já vi sujeito aí falando que estava 8 anos sofrendo pela mesma mulher. E assim, cara, eu não cheguei a ficar 8 anos sofrendo pela mesma mulher, mas já fiquei um tempo já sofrendo por uma menina que eu gostava, a gente tinha ficado e depois não tinha continuado e o sentimento continuou. E assim, não é algo assim tão simples assim de lidar. E depois que você tem uma certa idade, seus 20 e poucos anos, eu vejo que ninguém suporta, ninguém aguenta um cara nessa idade com dúvida, né? Você tem que saber, ponto final, e não é para você ter nenhuma dúvida nesse sentido, já é para você estar craque. E ponto. E aí o que que acontece? Você acaba se resguardando, você acaba não falando com ninguém, né? Porque você sabe que vai ser julgado, as pessoas vão tirar a onda e aí você fica com aquilo dentro de você. Bom, o que que eu acho sobre isso? Eu penso que se você passar por isso antes, isso talvez te prepare para algo lá na frente, para lá na frente você não passar por essa dor de cabeça. Se você passa isso desde novo, se você ouvir isso depois, você não vai penar tanto. E agora os pontos pormenores que eu penso sobre isso. O primeiro passo, o primeiro ponto que eu nunca concordei muito, que aí a gente entra num campo muito complexo, né? Porque homens têm um sentimento, mulheres têm outro, mas normalmente uma das alegações das meninas nesse sentido, quando o cara ou não aceita, ou fica meio chateado, ou leva aquilo pro coração, é que esse homem não tem maturidade para tanto. Eu não penso que maturidade seja medida pelo ramo do sentimento, pelo termo do sentimento, porque sentimento é uma coisa, maturidade é outra. Ele pode não ter uma maturidade o bastante para aquele tema específico, mas você não sabe de outras áreas da vida dele. E aí que está, o que que determina que esse homem reagir de uma forma que você não espera por conta dessa amizade, o que define se ele é maduro ou não? Porque quem dita
o sentimento entre duas pessoas? Quem é que tá certo e quem é que tá errado? Porque no caso em que a garota diz, não, mas o que eu tenho por você é um sentimento de amigo. E quando você diz, não, mas o que eu tenho por você é um sentimento de te ver como mulher, é, para um relacionamento. Qual dos dois sentimentos está correto? Por que, que é a mulher que tem razão nesse caso? Por que, que não é o cara? O que que torna esse sentimento dessa menina uma lei? Uma coisa que tem que ser seguida e acabou. O que que torna ela certa? Entendeu? Sendo que ela muitas vezes pode estar errada. Porque o tempo pode passar, ela pode mudar a cabeça, pode conversar melhor com ele, ter mais proximidade, verificar que ele pode ser o cara que às vezes é tudo que ela procura. Ela só não enxerga. Né? Por conta disso que ela tem, dessa venda praticamente que ela tem nos olhos, né? É como uma crônica que eu li uma vez, que é praticamente, entre aspas, é um pouco ofensivo, tá? Mas entre aspas, uma cegueira que as mulheres costumam ter nesse sentido, os limita a uma amizade. Agora, assim, outro ponto que eu sempre achei meio complicado, elas falam assim, pô, mas eu preciso respeitar o sentimento que eu tenho por você, o meu sentimento verdadeiro é esse. Mas aí, se o sentimento dela é esse e o seu for outro, você está desrespeitando seu sentimento. Se o seu sentimento for de algo a mais e ela querer ditar que não seja de algo a mais, seja de uma amizade, e você não aceitar isso, eu penso que de algum modo você está desrespeitando a você. Porque o seu sentimento como homem também é importante. De desejar, de amar. E outra coisa, você não é só o cara, é amigo você pro resto da vida. Uma hora você vai querer se envolver com alguém e acabou. Você vai querer uma namorada, você vai querer uma esposa, você vai querer uma mulher para você se relacionar. Então, assim, eu penso que isso seja muito prejudicial se você renega seus sentimentos, se você briga com ele para agradar ela. E aí já é um dos pontos que você se tornou amigo dela, a questão do medo de desagradar. Porque de um certo modo, e até um certo ponto, as mulheres são iguais que você confronte elas. Não querem o cara que concorda com tudo, que tudo que ela fala ele bate palma. Não, cara. Não. Se você quer ser realmente o homem da vida dela, você vai ter que se posicionar como um. Entendeu? Então, de vez em quando, você vai confrontar. Não, tô falando pra brigar, né? Mas confrontar num ponto ou outro, mostrar que você é líder de você mesmo, que você pode ser líder de uma relação, que você pode conduzir seus sentimentos. Você é o cara que ela busca, é o cara que toma decisões, é o cara que pensa por si próprio, é o cara que tem seus propósitos. Porque talvez um dos motivos que você tenha parado nessa zona de amizade é você não ter se posicionado como homem, certo? É, elas alegam vários motivos para você ter parado nessa zona da amizade, mas um dos pontos que eu penso da escolha delas é que ela não conseguiu enxergar em você traços de masculinidade. Ela não vê em você um homem que ela pode proteger, um homem que pode satisfazer ela sexualmente, um homem que pode estar ao lado dela. Você não conseguiu transmitir essa energia masculina para ela ou transmitir um companheirismo mais como um irmão. Então, infelizmente, ainda é uma responsabilidade sua onde você está. Agora sim, se a questão de vocês não poderem ter algo a mais é porque vocês são amigos, então por que antes disso vocês não sejam amigos? Não se torne amigo dela. Se o grande problema é esse. Não se torne. Não se torne. Agora, se o segundo problema é porque você não trabalhou essa masculinidade, você pensa que como seria duro você perder a mulher da sua vida, dos seus sonhos, porque você não trabalhou a masculinidade em você? Trabalha isso então, caramba. Trabalha isso em você. Melhore isso em você. Melhore esses pontos de liderança, de poder de decisão, de imposição que você consegue, cara, que você muda. O pouco que você trabalha nisso em você, você já começa a criar um outro olhar para com as mulheres. Já percebi isso. Porque eu, lá atrás, mas era, hoje ainda sou calmo, ainda sou na minha, mas era muito mais. Era muito mais. Eu concordava com tudo, com tudo. Hoje, na medida do possível, eu me ponho aqui, me ponho a colar, me posiciono, falo o que eu penso. E muitas das vezes acaba obtendo êxito, mas no sentido de ter falado o que pensa. Então, esse ponto de você ter essa coragem de ser quem você é um dos pontos que vai atrair ela nesse sentido. Então, assim, eu penso que há várias vertentes, tá? Nesse campo de sentimento da amizade em si, mas não torne o que elas falam como lei. Porque, no fundo, por mais que nesse caso elas consigam ser mais claras do que a gente, na maioria das vezes nem a mulher sabe o que ela quer, e elas sabem disso. Elas não entendem os próprios sentimentos, porque são complexos, são profundos, certo? Elas brincam, todo mundo brinca que nem ninguém entende a cabeça da mulher, tem elas mesmas. Então é isso. Então, isso que ela tem tão forte hoje pode ser confrontado, tá? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Vou deixar a palavra com o Eco agora.
E se você vê uma mulher que você quer algo a mais, que você não quer só uma amizade, vai fundo, cara. Vai fundo aí que uma hora você consegue, você dá certo. Beleza? Até a próxima. Falei, pessoal, aqui é o Eco, e acredito que o Everton já deu um parecer geral muito bom sobre o tema, né? E agora eu queria também explicar um pouquinho sobre o que eu penso e algumas conclusões que eu acabei chegando. Eu acho que essa questão de friend zone é um assunto que todo homem já passou em algum tempo determinado da vida dele, né? E várias, na verdade. A gente acaba passando por isso na infância, na adolescência, quando a gente é jovem, quando a gente já está mais velho. Acredito que esse é um tema muito recorrente, né? E todo homem já deve ter passado por isso algumas vezes na vida. De escutar de que aquela menina, aquela mulher, acaba não te vendo da forma que você gostaria, sendo que você vê ela com um interesse romântico, né? E aí eu acabei também pensando um pouquinho sobre o porquê isso acaba acontecendo, né? E eu acho que um dos motivos, não o único, né? Mas um dos motivos acaba sendo também o momento que a gente acaba conhecendo essa pessoa, né? A gente acaba tendo ou uma abordagem mais direta, já acaba deixando logo no começo, logo ali no início, a sua intenção, às vezes não diretamente, mas indiretamente. Você mostra para ela que você até quer uma amizade, mas que você também vislumbra umas possibilidades futuras de algo a mais. Você pode acabar deixando isso claro ali no primeiro contato, ou não, você pode ir para uma abordagem mais defensiva e só conhecer ela e estabelecendo uma amizade. E aí, acho que não tem nenhum certo e nenhum errado aí. Ambas são possibilidades. Mas aí o que vai definir se isso vai virar só uma amizade ou não, aí vai depender dos seus próximos passos. Eu acho que uma coisa que manda muito também é justamente quando a gente estabelece uma amizade com a pessoa. Acho que independente da abordagem que você tomou no começo, uma amizade ali no início da relação é essencial, ela tem que acontecer, porque é ali que você vai acabar conhecendo a pessoa e a pessoa vai te conhecer, né? Mas, cara, eu acho uma coisa muito importante é o tempo que você vai demorar para mostrar que você tem outras intenções, além de uma amizade, obviamente, né? Eu acho que quando o cara demora muito a expor isso, aí a chance de ela deixar você na friend zone acaba sendo realmente muito alta, né? A não ser que, mesmo que você acabe demorando um pouco, a menina já, desde o começo, também tenha gostado de você, cara. Eu acho que assim, se desde o começo ela gostou de você, ela te achou um cara bonito, te achou um cara interessante, ela acaba te vendo, antes de te ver como amigo, ela te vê como um homem, alguém com quem ela possa ter um relacionamento, isso aí já ajuda muito, cara, sabe? E se ela já te viu dessa forma, você só não vai conseguir algo ali com ela se realmente você for muito bocó. Se você realmente demorar muito, for muito mongo, sabe? Mas, cara, também tem muito essa questão, né? Dela já ter gostado de você. Mas se ela não gostou de você ali no começo, também não significa que ela não possa começar a gostar de você em algum momento, né? Mas supondo que esse seja o caso, é aquilo lá, você estabeleceu uma amizade com ela, cara, vai lá desenvolvendo amizade, conversa com ela, chama para tomar um café depois do trabalho, depois da faculdade, seja esse o caso, né? Mas não demore muito para você começar a tomar uma atitude, cara. E eu acho que assim, se você tentou, chegou nesse momento, você tentou alguma coisa e ela não te retribuiu, você viu ali que ela não gosta de você, romanticamente falando, cara, acho que a melhor coisa que você faz é cair fora mesmo, tirar o time de campo, porque ali você vai estar, caso você persista, né, você pode acabar só arruinando a sua própria imagem, sabe? Eu penso que assim, nós como homens, e não só os homens, todas as pessoas, né? Mas os homens de uma forma diferente. A gente tem uma honra, a que zelar ali, né, cara? Então, se você tentou alguma coisa com a menina, com a mulher, e não deu nada, você expôs a sua vontade e ela não retribuiu, cara, tá tudo certo. Não fica bravinho, não fica ali nervosinho na frente dela. Só fala assim: ah, não, tudo bem, fechou. Mas a partir disso aí, cara, acho que é melhor você tirar o time de campo mesmo, sabe? Dar uma sumida, aí vê se ela vai vir atrás de você ou não. Pode ser que essa é uma estratégia que já deu certo algumas vezes, cara. Você tentou ali com a menina, ela te deu um fora,
E aí o cara acabou sumindo da vida dela, sabe? Porque ele falou, o que eu queria eu não consegui, então eu não vou ficar sendo chato também, né, para essa mulher. Eu vou sair da vida dela porque o que eu queria com ela eu não consegui. E eu acho que é até o certo mesmo a ser feito, porque, cara, caso você tente ali dar em cima dela, você tentar alguma coisa com ela e ela não retribui, existe muita chance de ela acabar te vendo ali como um cara inconveniente, sabe? Ela vai ver você como se ela tivesse você na palma da mão. E eu acho que esse é o tipo de coisa que ninguém quer, né? Então, acho que esse acabam sendo os dois caminhos quando a gente acaba entrando na friend zone. Cara, dá um gelo ali na pessoa. Não tô falando de ser mal educado, de você ser rude de qualquer forma. É simplesmente você tirar o seu time de campo, sabe? Você retira ali da vida dela, diminui o contato, e aí acaba vendo o que vai acontecer. Existe sim boas chances dela vir atrás de você, e aí você acabar virando o jogo, sabe? Daí sim ela começar a querer algo sério com você, porque, cara, muitas vezes a mulher, elas, mesmo que elas falem o contrário, cara, elas não querem ali um cara fácil para elas. Acho que as pessoas no geral são assim, elas inconscientemente elas gostam de um desafio. Eu vi até um experimento que tem um pouco a ver com isso. Elas gostam daquilo que é mais escasso, aquilo que não é tão fácil de se conseguir. Fizeram assim, pegaram duas bolachas, a bolacha A e a bolacha B no supermercado, e a bolacha A eles colocaram bem pouquinho, muito poucas unidades dela. E a bolacha B colocaram aos montes. O povo só ia na bolacha A, porque eles entenderam, poxa, isso aqui tem muito pouco, cara, isso aqui é escasso, é sinal que tá tendo muita procura. Isso aqui é uma coisa que eu não vou ver a todo momento, sabe? Então o povo só ia nessa bolacha que tinha pouca. E muitas vezes, e acho que a bolacha tinha o mesmo gosto, a bolacha A e a bolacha B. Então, a psicologia humana é complicada, cara. Mas fica aí o que eu cheguei à conclusão sobre o tema. Acho que a maior parte do que eu gostaria de dizer, o Everton acabou dizendo, e muito bem dito o que ele falou. E é isso, pessoal. Tamo junto. Não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrevam no canal, por gentileza, tá? Caso vocês quiserem. E é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo.